falando com vocês enquanto isso, tá bom? Preparar de ciência social. Oi, oi. Eu queria ver vocês algum dia. Hoje meu cenário tá condizente. E aí, gente, quem tá aqui conseguiu fazer, tentar resolver as questões? Acho que tem um barulheira, né? Peraí, deixa eu arrumar aqui. Não, não tem música hoje, nem vai ter mais, que eu fico muito envergonhada. Não nasci pra isso. Não nasci pra estrelismo. Não, por favor, suporte técnico. Fiquem aqui. Vou só pela música. Ai, gente. Foi um desastre a última vez. Deixa eu ver quem tá aqui já. Kelly, Luana, Pamela e Andrea. Como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Falem comigo. Tudo também comigo. Talvez tenha um pouquinho de barulho ali no fundo, mas porque tá tendo um. Peraí, só um minutinho. Tá, gente, já são 7h05, então acho que a gente já pode ir começando, tá bom? Vou compartilhar a tela aqui. Se vocês acharem que tá muito barulho, me avisem, tá? Mas acho que vai ficar tranquilo. Compartilhar áudio. E aí, estão vendo minha tela? Só para confirmar. Cadê? Meu Deus. Parecendo fofocas de gestão aqui do outro. Tá, vocês estão vendo? Sim, beleza. Então tá. Essa semana a gente vai ter geologia e relevo brasileiro, né? Vocês viram que eu errei o número, né? Era para ser aula 15, coloquei 14. Já comecei errando, mas é isso. Dentro das questões, eu não selecionei nenhuma que tratava muito da geologia em si, porque não cai muito. Mas elas são sempre relacionadas, né? Geologia e relevo. Então, numa área de predomínio geológico específico, vai ter um tipo de relevo e, enfim, esses dois conceitos geográficos conversam bastante. Então, aqui de início, eu coloquei as 3 classificações principais de relevo brasileiro, que vocês têm que saber. E apesar de parecer ser um pouco preciosista, é importante saber as diferenças de cada um deles pelos autores, né? Então, ali na videoaula que eu tinha separado, ele explica bem direitinho, uma videoaula bem curtinha, mas bem explicativa sobre os tipos de classificação. Então,
são esses três principais, né, por ordem cronológica aqui no material e também no vídeo dá para ver, que é o de Haroldo Azevedo, que foi lá em 1940, então, o primeiro, que tinha critérios bem simples de classificação, era só por altimetria, ou seja, só por tamanho do terreno mesmo, se era mais alto, se era mais baixo. Aí depois teve a classificação de Aziz Absaber, que era um aluno do Haroldo Azevedo, que depois começou a aperfeiçoar, né, digamos, a classificação e os critérios utilizados, e então passou a levar em conta a morfologia do local, então muito para além da altimetria, por simplesmente também alguns outros aspectos, principalmente o de erosão, né, o de intemperismo, que seriam áreas de planalto, seriam aquelas em que acontece mais erosão, então acontece mais o desprendimento dos sedimentos, e as áreas de planície seriam aquelas que têm o acúmulo de sedimentos. Então, seria isso. E aí, por final, a classificação do Jurandir Ross, que se utilizou da dose de Absaber e incluiu alguns outros aspectos. Então, ele incluiu aspectos morfoestruturais, morfogeológicos e também morfoesculturais. Então, eram três tipos de análise e recebeu a ajuda do projeto Radam Brasil, né? Que foi aquele projeto que eles sobrevoaram todo o Brasil com radar e conseguiram fazer imagens e provar, assim, né, por radar, qual era a altimetria correta do terreno brasileiro. Que até então era tudo feito de uma maneira mais precária, digamos assim. Ops, voltando. Então tá, só uma breve introdução e a gente já pode partir para os exercícios. Como sempre, vocês sabem, fiquem à vontade, pode me perguntar qualquer coisa, qualquer dúvida que surgir. Deixa eu ver, tem alguém escrevendo. Eu tô com o celular aqui para ver o que vocês escrevem, tá? Tá acontecendo alguma coisa? Deixa eu ver. Tá. Não apareceu esse PDF? Pode ter acontecido duas coisas. Ou eu esqueci de colocar no tópico geografia, ficou só no mural. Uma vez eu fiz isso. Ou eu fiz alguma cagada. Mas eu acho que eu postei sim, gente. Alguém recebeu? Alguém teve acesso a esse material? Será que eu não postei? Meu Deus, como assim? Postei no domingo. Talvez seja por isso. Depois eu confiro no Classroom. Mas enfim, né? Já estamos aqui. Então me perdoem. Depois eu confiro ali. Se não tiver lá, eu reposto. Tá bom? Quer dizer, eu boto ali. Eu já boto corrigido. Mas desculpa, gente. Não sei se aconteceu alguma coisa. Mas na minha mente eu tinha postado assim no domingo de noite, inclusive. Foi um pouquinho em cima da hora, mas foi o único tempo que eu tive. Porque agora com a volta do ensino remoto tava meio corrido. Mas enfim, perdoem-me. Tá? Depois eu coloco lá, com certeza. Ainda hoje, tá bom? Vamos resolvendo juntos. Essa primeira questão da UDESC fala sobre relevo catarinense. Então, todas as provas aqui de Santa Catarina são bem regionais, né? Então, Santa Catarina está dentro do Brasil, não deixa de ser relevo brasileiro. Então, ele pede para assinalar a alternativa incorreta. Aí, a primeira que ele fala é: as depressões catarinenses circundam todas as serras, algumas abaixo do nível do mar. Então, essa alternativa está incorreta porque depressões, né? Qual seria a definição de depressões? Seriam terrenos que estão relativamente mais baixos do que os seus entornos. Então, podem variar de uns 200 a uns 500 metros. Mas ele cita aqui que essas depressões catarinenses, algumas estão abaixo do nível do mar. Então, isso. Ai, tá. Eu esqueci de anexar o PDF. Putz, meu Deus. Que vergonha pra minha cara. Mas tá, depois eu coloco lá, gente. Vai dar tudo certo. Beleza. Algumas abaixo do nível do mar. Depressões abaixo do nível do mar, elas são ditas depressões absolutas. E no Brasil, a gente não tem nenhuma depressão absoluta. Somente depressões relativas, que são essas relativamente mais baixas do que o terreno no seu entorno. Então, aqui em Santa Catarina, nós temos, né, uma depressão, que na verdade é a depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná. Então, um mapa que até aparece, vou voltar aqui para vocês. Então, aqui, ó, Santa Catarina
ficaria mais ou menos nessa região, e essa parte em verde, que é o número 21, é a depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná. Então a gente tem, só que ela não é abaixo, não tem nenhuma abaixo do nível do mar, né? Ou seja, temos depressões relativas aqui, mas não absolutas. E nem no lugar do Brasil existe depressão absoluta. B. A maior parte do relevo compõe-se de terrenos planos e altos. Sim, os famosos planaltos, né? Planos e altos. As definições variam um pouco. Tem autores que dizem que tem que ser acima de 100 metros, outros dizem acima de 200. O material traz acima de 200. E, de fato, os planaltos é o tipo de terreno que predomina aqui no Brasil. Terrenos planos e altos. Então, apesar de normalmente um planalto ser muito associado a um tipo de geologia de bacia cristalina, que seria aquele primeiro tipo geológico da era pré-cambriana lá do início, que né, é bem erodido, não necessariamente ele vai estar numa área de bacia cristalina, pode estar numa área sedimentar também, que seria mais recente. Eu digo isso por quê? Porque o Brasil, ele tem a conformação de relevo predominantemente planáltica, mas não por isso o tipo predominante geológico vai ser bacia cristalina, e sim bacia sedimentar. Só uma distinção. Mas, de fato, a B está correta. Essa questão era para marcar incorreta, então a A já seria a incorreta, né? Como eu estava explicando. A B está certa. A C também está certa. Entre os planaltos e as planícies aparecem as serras. A definição de serra são terrenos acidentados, que normalmente fica justamente entre uma área mais alta e uma área mais baixa. Então, por ela ser acidentada, ela tem esse desenho mais em formato de serra. Então, por exemplo, aqui, Serra da Bocaina, no Rio Fonte, no Rio. Então, aqui tem um tipo de relevo acidentado, que seria uma serra. É isso. Fica, normalmente, eles tratam como serra essas encostas acidentadas, em formato de serra, e que ficam entre um plano mais alto e um plano mais baixo. D. Destacam-se dois importantes conjuntos de serras, aqui em Santa Catarina, a Serra do Mar e a Serra Geral. Correto. A Serra do Mar é aquela que, em aulas anteriores, eu já citei, que era aquela que os portugueses, digamos assim, os imigrantes, eles chegavam ao Brasil, ao litoral do Brasil, e se deparavam com uma cadeia de montanhas, que é aquela que a gente vê logo chegando ao litoral, e elas tinham um desenho de ondas, então eles chamavam de Serra do Mar. Então, essa primeira que a gente vê, por exemplo, né, onde fica a Mata Atlântica, seria a Serra do Mar. Ultrapassando a Serra do Mar, existe uma pequena depressão e depois tem início a Serra Geral, aqui em Santa Catarina. Aí eu trouxe um desenho do perfil do relevo de Santa Catarina, eu acho que eu até mostrei já na aula de Geografia de Santa Catarina, mas seria isso. O primeiro plano aqui de serra seria a Serra do Mar, depois tem uma pequena depressão relativa, porque ela não está abaixo do nível, né, do mar. Ela seria absoluta se ela estivesse abaixo de zero. E depois a Serra Geral, que é onde fica o Planalto Catarinense, enfim, a região serrana, cidades como Lages, entre outras. E qualquer. Tá. A E diz que as planícies são regiões predominantes no litoral, também chamadas de planícies costeiras. Sim, no litoral é natural que os níveis altimétricos eles sejam baixos, né? E normalmente é nível do mar, então por isso que predominam planícies. E aqui no Brasil a gente chama de planície costeira ou planície litorânea, que inclusive é a maior planície do Brasil atualmente. Então ela contorna todo o litoral brasileiro, né? De sul a norte. E é isso. Então, a alternativa correta seria a incorreta aqui, que é a A, né? Porque ele pede para ensinar a incorreta. Aí, passando para a próxima questão, então, da UFG. Ela fala um pouco justamente sobre os autores daquelas classificações de relevo, né? Então, a primeira diz que, segundo os geógrafos Haroldo de Azevedo e Aziz Absaber, no Planalto Meridional do Brasil, destaca-se a ocorrência de solos de terra roxa, caracterizados por elevada fertilidade natural e, por isso, muito utilizados nas atividades agrícolas. O tipo de rocha, a estrutura geológica que dá origem ao solo de terra roxa e a atividade agrícola, historicamente nele desenvolvidas, são respectivamente. Então, só um pouquinho, eu vou colocar aqui em cima o mapa. Tá. Ele cita a terra roxa e as perguntas são três, né?
o tipo de rocha, a estrutura geológica que dá origem e a atividade agrícola historicamente desenvolvida. Tanto no material quanto no vídeo não é citado, então eu selecionei essa questão justamente para falar sobre isso, porque é uma coisa que é bem recorrente e é bem importante. Dialoga com algumas outras eixos temáticos da geografia e também da história. O solo de terra roxa, primeiro de tudo, ele tem esse nome, mas ele não é roxo, ele é vermelho. Então aqui, aqui, ó, essa é a terra roxa. Tem esse nome porque foi como se fosse uma tradução meio literal do espanhol e acabou pegando. Só que em espanhol, roja seria vermelha. Então, é uma terra vermelha, bastante avermelhada, tem essa tonalidade vermelha, e ela é muito fértil. Quanto mais escuro o solo, mais fértil ele é, né? Quanto mais arenoso, mais pobre. Então, tipo, menos espécies vegetais nascem ali. Então, o solo de terra roxa, ele realmente tem esse aspecto bem avermelhado. Ele predomina numa parte X do Brasil, que a gente já vai ver. E como ele é muito fértil, ele foi usado bastante para plantio. Qual que é a região predominante do solo de terra roxa? É a região de derrame basáltico, que também pode ser tratado como derrame vulcânico. Então, se vocês forem ver nesse mapa aqui, o derrame basáltico, ele se concentra nessa região sul, sudeste e sul do centro-oeste brasileiro. Então, bem ao sul do Brasil, né? Digamos, no centro-sul brasileiro. Eu já tinha comentado também em outras aulas que antigamente, bem antigamente, aconteceu um derrame basáltico aqui no Brasil, ou seja, o basalto é um tipo de rocha extrusiva, ou seja, uma rocha que fica fora do solo, né? Tem as rochas intrusivas, por exemplo, um granito, fica dentro do solo, e as rochas extrusivas, que elas emergem e depois solidificam. Então, o basalto, ele é um tipo de rocha ígnea magmática, ou seja, provém de um vulcão, da lava, e ela, quando sai à superfície, vira basalto, e esse basalto é justamente o que compõe a terra roxa, e ele é muito fértil. Então, é um tipo de rocha ígnea, uma rocha cristalina, uma rocha que proveniente de derrames vulcânicos. Então, se concentra aqui no sul do Brasil, o tipo de rocha, rocha ígnea, cristalina, enfim, ou magmática. E ela foi importante no Brasil porque aqui no sul do Brasil e sudeste se concentraram alguns plantios de café. Então, voltando ali para a questão, a alternativa correta seria a alternativa A. O tipo de rocha é o basalto, que é uma rocha ígnea, ou seja, magmática extrusiva, que sai à superfície, da bacia sedimentar do Paraná, que é essa do sul mesmo, onde se desenvolveu o cultivo de café. Qualquer outra delas ali estaria errada, então não foi o arenito, inclusive não é um solo fértil, né? Não é bom para plantio. O granito também não é uma composição de solo boa, porque ela é intrusiva, né? Ela não vem a virar solo, na verdade. O gneiss, que é um tipo de rocha metamórfica, também não é. E o diabase também não é. Então, a alternativa correta seria a alternativa A. Lembrem-se que em regiões de derrame basáltico, existe terra muito fértil, e nessa terra fértil, aqui no Brasil, especificamente, foi cultivado café, principalmente em São Paulo. Então, quando vocês tiverem aula de história do Brasil, provavelmente vai ter a era do café, né? Então, saibam o que aconteceu ali numa área de derrame basáltico. Aí, deixa eu fechando aqui o que eu falei. Passando para a próxima questão. Agora uma do Enem. Essa do Enem, de 2012, fala sobre crátons. Diz assim, as plataformas ou crátons correspondem aos terrenos mais antigos e arrasados por muitas faces de erosão. Apresentam uma grande complexidade litológica, ou seja, de formação de rochas, prevalecendo as rochas metamórficas muito antigas, pré-cambriano médio e inferior. Também ocorrem rochas intrusivas, antigas e resíduos de rochas sedimentares. São três as áreas de plataforma de cráteres do Brasil: a das Guianas, a Sul-Amazônica e a de São Francisco. Beleza, depois eu mostro isso no mapa. As regiões cratônicas, então, das Guianas e a Sul-Amazônica, têm como arcabouço geológico vastas extensões de escudos cristalinos. Então, essa questão ela já mais pro lado da geologia, né? Ricos em minérios, que atraíram a ação de empresas nacionais e estrangeiras do setor de mineração e destacam-se pela sua história geológica Então, antes de continuar, só mostrar que, assim, ele está falando
da região sul-amazônica e das Guianas, né? Essa área de rochas cristalinas, que é onde predomina a exploração de minerais, ela provém de um terreno de escudos cristalinos. Só que esses terrenos de escudos cristalinos que se formaram, foram os primeiros terrenos a serem formados, então, lá na era pré-cambriana, que é a primeira era geológica, ela é dividida a era pré-cambriana em duas eras, que é a Arqueozoica e a Proterozoica. A Arqueozoica é a mais antiga. E na Arqueozoica, não, nos terrenos, né, da área arqueozoica, não é onde predominam os minérios, e sim na da Proterozoica. A Proterozoica, ela é bem pouco presente aqui no Brasil, tem 4%, mas é justamente nesses 4% que tem as jazidas minerais. E essas jazidas minerais, que são locais de grande concentração de minérios, eles ficam em áreas de planalto, porque é onde predomina o escudo cristalino. Então, aqui, por exemplo, nesse mapa que eu estou mostrando, teriam regiões em marrom que tem o predomínio de jazidas minerais. E aí, tem esse mapa aqui. Ops, acho que eu estou me adiantando, na real. Vou ler pelas questões, aí depois eu vou. A pergunta é: nessas regiões cratônicas, que atraíram a ação de empresas nacionais e estrangeiras do setor de mineração, destacam-se pela sua história geológica por essas regiões de exploração de mineração, eu vou já mostrar para vocês, já vou adiantar. Tem principalmente exploração de ferro e manganês aqui no Brasil. São dois tipos de minério. E as principais áreas das jazidas minerais são justamente a Serra dos Carajás, que fica aqui no Pará, tem bastante exploração de ferro e manganês. Tem o quadrilátero ferrífero, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que fica lá em Minas Gerais, também predomina ferro e manganês, e o maciço do Urucum, que fica aqui no Mato Grosso do Sul. Essas são as três principais áreas de exploração mineral. Todas essas áreas, elas correspondem no mapa a áreas de escudos cristalinos, certo? Principalmente proterozoicos. E aqui destacam-se pela sua história geológica por apresentarem áreas de intrusões graníticas ricas em jazidas minerais, ferro e manganês. Essa é justamente a alternativa correta. Então, intrusões graníticas são rochas intrusivas, ou seja, rochas que não vêm a emergir do solo. Por exemplo, derrame basáltico é extrusiva, granito é intrusivo. E justamente nessas intrusivas é que estão as jazidas minerais de ferro e manganês. Por isso que normalmente quando tem uma área de exploração de minérios, eles fazem a exploração em locais subterrâneos, né? Então nas cavernas subterrâneas para exploração de minérios. Não é assim, não é capturado do solo, não é tão fácil o acesso nessas jazidas minerais. Tanto que às vezes eles descobrem, tem uma jazida mineral nova, ele descobriu uma área, uma mina de tal minério em algum lugar, porque estava numa região intrusiva. B não estaria correta porque corresponde ao principal evento geológico do Cenozoico no território brasileiro? Não. Lembrem que cristais, então escudo cristalino, é o mais antigo, é do pré-cambriano. Cenozoico é o mais recente, então não poderia ser. C. Apresentarem áreas arrasadas pela erosão que originaram a maior planície do país. Então, jazidas minerais predominam em áreas de planalto, né? E não de planície. E as áreas de planalto, elas são sim arrasadas pela erosão, mas no caso aqui, ele depois da planície não poderia ser. B. Possuírem em sua extensão terrenos cristalinos ricos em reservas de petróleo e gás natural. A parte que fala sobre terrenos cristalinos está correta, mas reserva de petróleo e gás natural não está. Normalmente, petróleo e gás natural correspondem a áreas de planície ou áreas de terrenos sedimentares. Então, aqui não teria muito a ver. Tentem pensar em minérios e, enfim, né, esses tipos de rochas preciosas, digamos assim, por uma conformação mais alta, então planaltos. A gente explora minérios em áreas mais planálticas. E o petróleo, o gás natural, o carvão, normalmente se concentra em áreas mais baixas, de planície e de terreno sedimentar. E serem esculpidas pela ação do intemperismo físico decorrente da variação de temperatura? Não necessariamente, né? Não, essa não é o destaque da história geológica dos escudos cristalinos. Apesar de sim acontecer intemperismo físico. Sobre essa questão de predominarem
combustíveis em áreas mais planas, em áreas mais baixas, e os minérios em áreas mais altas é por uma questão de geologia mesmo. Eu sei que aqui eu estou usando vários termos da geologia e que talvez quem não tenha assistido às aulas de geologia ou esteja mais familiarizado com esses termos pode estar achando meio complicado. Mas é super importante fazer essa associação entre geologia, a história da formação do relevo e o próprio relevo. Porque a geologia conta a história daquele relevo, né? Então, se a gente for pensar, é o seguinte: lá no pré-cambriano, antes mesmo dos dinossauros, né, a primeira conformação do globo terrestre, os terrenos eles tinham seu tamanho. Com o tempo, com a ação do intemperismo, que seriam as propriedades físicas de temperatura, umidade, ventos, tudo o que interfere no ambiente, começa a desgastar esse solo e a partir das áreas mais altas começam a rolar detritos, enfim, e a tendência é que essas áreas mais altas, elas com o tempo, elas vão diminuindo de tamanho. Então, todos os terrenos altos, um dia, daqui a milhões de anos, vão estar mais baixos, por causa da erosão, por causa do intemperismo. No Brasil, a gente tem um predomínio realmente de áreas de planalto, porque todas as áreas que eram muito altas, elas foram sendo desgastadas, porque o nosso terreno é muito antigo mesmo. A gente fica no centro de uma placa tectônica. E como eu já comentei, as regiões que ficam no centro de placas tectônicas, elas não têm tectonismo, né, digamos, elas não têm cadeias altas de montanhas, porque as montanhas, elas são mais altas se elas estão nas áreas de encontro de placas, porque ali acontece o contato dessas placas e a tendência é que elas subam, né, que elas fiquem cada vez mais altas. Então, o Everest, a Cordilheira dos Andes, esses locais de montanhas mesmo, né, que no Brasil não existe montanha, só planaltos, elas ficam normalmente em costas de placas tectônicas, é onde acontece terremoto, onde tem vulcanismo, enfim. Elas são os dobramentos modernos, que no Brasil não existem, porque nós estamos no meio da placa sul-americana, como eu mostrei na última aula. Então, é só isso. Essa foi a questão de relação da geologia com o relevo, mas se vocês acharem muito complicado isso, eu posso indicar, eu posso incluir aqui nesse material, já que eu não postei o material, né? Eu posso incluir mais algum outro vídeo, se vocês acharem necessário, falando um pouquinho mais sobre geologia também. Então, me respondam. Vocês acham que precisa dar uma reforçada em geologia? Tipo, falar um pouco sobre escudos cristalinos? Vocês sentem que não está tão claro? Porque daí eu incluo. Me digam se vocês querem que eu inclua uma referência sobre geologia no material. Ou tá ok, vocês entenderam, enfim. Tá bom. Vou incluir então, tá? Algo que trate mais a geologia do Brasil. Porque eu tinha colocado só das classificações de relevo mesmo, tá? A Andrea falou que sim, então só para ela já incluo, mas... Enfim. Essa questão também traz um pouquinho da geologia relacionando. Tá, então aqui tem dois mapas, um do relevo e um da formação geológica, né? E aqui na formação geológica ele só traz dois tipos, que seriam escudos cristalinos, que são esses mais antigos, então amarelos são os terrenos mais altos, mais antigos, e as bacias sedimentares, que são os terrenos mais recentes e um pouquinho mais baixos. Se a gente for ver, existe uma certa relação entre isso, entre essa formação geológica e o relevo. Comparando as formas de relevo às estruturas geológicas apresentadas, pode-se afirmar que só há planaltos em estruturas geológicas mais antigas. Então, vamos pegar aqui qualquer área de planalto, né? O planalto, ele bota aqui como branco nesse mapa da direita. Então, nessas áreas brancas, só tem correspondentes cristalinos, que seriam essas estruturas geológicas mais antigas. Nessa área branca só tem áreas em amarelo? Não. Ou seja, não é uma regra. É claro que a maior parte dos planaltos vai ficar em terrenos mais antigos, porque são as partes mais altas que vão sendo erodidas. Mas isso não é uma regra. Pode ter áreas planálticas que são bacias sedimentares. Porque a definição de bacia sedimentar, a definição da geologia, é porque tem um acúmulo de sedimentos naquela área. E existem áreas que têm acúmulo de sedimentos que são maiores do que 200 metros de altitude. Então, não dá para a gente definir que planalto vai ser só escudo cristalino, planície vai ser só bacia sedimentar. Vai ter um meio termo entre eles. Mas a gente sempre vai partir do pressuposto que a gente vai estar tratando de planície, planalto, depressão, pelo ponto de vista ou da altimetria, que seria acima de 200, abaixo de 200,
ou de um ponto de vista que fale sobre áreas que acumulem mais sedimentos ou áreas que despejem mais sedimentos. Então, depende da maneira de se analisar o relevo. Tá. Agora, B. As planícies ocorrem, em geral, em estruturas geológicas mais modernas. Isso a gente já pode afirmar, então tá correto. Porque em geral, ele não está dizendo que é só em áreas geológicas mais modernas. Qual que é mais moderna? Escudo cristalino ou bacia sedimentar? Bacia sedimentar, porque o sedimento chega depois, né? Tem o terreno cristalino, e os sedimentos começam a cair e formam as bacias sedimentares. Então, as bacias sedimentares, pela história, elas são mais modernas, né? Não quer dizer que aconteceram ontem ou na era cenozoica, mas elas aconteceram depois da era pré-cambriana, depois dos escudos cristalinos. Então, em geral, sim, ocorre em áreas mais modernas, porque para eu ter uma bacia sedimentar, eu tenho que estar acumulando sedimentos ao longo de muitos anos. C. As várias unidades de depressão correspondem às bacias sedimentares. As depressões estão aqui em cinza. E não necessariamente estão em área só de bacia sedimentar. A própria bacia amazônica, essa área em amarela, ela tem bastante área de depressão. Então, não dá para dizer que corresponde diretamente a bacias sedimentares. D. As unidades de planalto limitam-se aos escudos cristalinos, não como a gente já tinha sacado, né? Então, não se limitam a estruturas mais antigas, não se limitam a escudos cristalinos, é errado, né, a gente restringir tanto na definição. E. As unidades de planície limitam-se às estruturas geológicas antigas. Errado por dois motivos. Não se limitam e também não é antiga, seriam unidades mais recentes. Então, a alternativa correta seria a alternativa B. Ok? Tudo certo até agora, gente? Alguma dúvida? Tudo certo. Tá bom, fique à vontade, tá? Vamos agora para a questão da UFSC. Então tá, a questão da UFSC traz de novo dois mapas, né? Com algumas diferenças, mas agora não fala de geologia de relevo, fala só de relevo, porém por classificações diferentes. Então, traz duas classificações daquelas que eu citei no início. Tem a classificação do Absaber, que é aquela de 1958, mais antiga, e a do Jurandir Ross, que é essa mais recente. Pensem que quanto mais recente, quanto mais moderna, maior vai ser a divisão dos tipos de relevo, porque começaram a entrar métodos de análise de relevo mais aguçados, né? Então, começou a se entender o relevo brasileiro de maneira mais aprimorada. Nesse primeiro do Absaber, só tinham dois tipos de relevo, planícies e planaltos. E qual que era a definição do Absaber? Qual que era o pressuposto dele? Que planaltos são áreas que ocorre mais erosão, então áreas mais altas, de onde partem os detritos, e planícies são áreas onde predominam o acúmulo desses detritos. Então, ele não usa mere simplesmente uma altura, por exemplo, acima de 200, abaixo de 200. Não, ele usa áreas que têm maior sedimentação, ou seja, acúmulo, e áreas que têm maior erosão, ou seja, que partem os sedimentos, né? Planaltos para áreas com maior erosão e planícies, áreas com maior acúmulo. O Jurandir Ross, ele se usa também desses aspectos, porém, ele inclui um terceiro tipo de relevo, que seriam as depressões, que seriam os terrenos que estão relativamente mais baixos entre as planícies e entre os planaltos. E é o mais moderno, né? Foi lá pela década de 90, que ele fez essa classificação, 1989, e usou daquele projeto do Radan Brasil. Então, a UFSC traz as seguintes alternativas. 1. O mapa 1 apresenta uma divisão de relevo que leva em consideração os processos erosivos sofridos pelas unidades rochosas, sobretudo pela ação climática. Então, sim, como eu tinha comentado, a classificação de Absaber leva em conta os processos erosivos, de desprendimento dos detritos e acúmulo dos detritos nas bacias sedimentares. E é sobretudo pela ação climática? Sim, sobretudo pela ação climática. Então, áreas onde predomina um clima mais quente, mais úmido, mais frio, mais seco, vão ter processos erosivos diferentes. O intemperismo vai ser diferente. A 2 diz que, no mapa 2, diferentemente do mapa 1, predominam as depressões. Essa classificação leva em consideração os movimentos tectônicos da crosta terrestre. Então, vamos voltar aqui no mapa 2. No mapa 2, ele diz que predominam as depressões. Olhando assim por cima,
a gente meio que fica perdido. Não dá para saber se predomina mais é planalto ou depressões, concorda? O que eu sei é que planície não predomina. O que está em branco ali é a minoria. Mas entre planalto e depressão eu ficaria em dúvida. Porém, a classificação, o que se sabe é que no Brasil, o Brasil é uma área de planaltos, né? Um país que predominam os planaltos, os planos altos. Então, as depressões realmente não é o predominante. Já por aí a gente anularia. E ela diz, essa alternativa, que essa classificação do Girandi-Ross leva em consideração os movimentos tectônicos da crosta terrestre. Então, não necessariamente. Até porque aqui no Brasil a gente não teria, né, tanta influência desses movimentos, desse tectonismo, e não é uma maneira de se analisar o relevo, né? Enfim. Então, por esses dois motivos, ela está incorreta. 4. A compreensão do relevo é fundamental para que se possa avaliar o potencial energético de um país. Essa alternativa está correta. Por que ela está correta? Por que é importante eu saber se o país ele é mais planáltico, se ele é mais plano, se ele tem mais planícies, mais planalto, se ele tem cadeias de montanhas enormes? Justamente pela questão do aproveitamento energético. Eu vou dar dois exemplos. Se eu sei que um país ele tem áreas bastante de planície, eu posso associar talvez a uma área de maior sedimentação, de acúmulo de sedimentos. E onde há acúmulo de sedimentos, normalmente há um acúmulo de combustíveis fósseis, porque os combustíveis fósseis eles surgem justamente da sobreposição de rochas, que ao longo de milhares e milhares de anos, ali no meio dessas rochas, acontece um processo de decomposição da matéria orgânica, e essa matéria orgânica, por exemplo, vai virar petróleo, carvão e outros tipos de combustível. Então, se eu sei que um terreno é muito plano, eu posso suspeitar que existem, por exemplo, combustíveis fósseis. Aqui no sul de Santa Catarina, onde estou agora, em Araranguá, é a região carbonífera de Santa Catarina, a região que tem bastante carvão e, coincidentemente, é uma região de planície litorânea. Se o país eu sei que ele é planáltico, que ele tem bastante declive, é importante para saber o quê? Se tem declive, se tem rio nessa área de declive, eu posso construir uma hidrelétrica, porque essa corrente de água, ela vai fazer com que eu consiga gerar energia através da água do rio. Seria o princípio, bem resumidamente, do aproveitamento de água, né, para a produção de energia elétrica, das hidrelétricas, né. Então, sim, a compreensão do relevo é fundamental para que se possa avaliar o potencial energético de um país. Gente, desculpa o barulhinho, tá? Agora, passando para 8. No mapa 2, então é esse mesmo que a gente está vendo aqui, é esse que tem Planalto, Planície e Depressão. A planície amazônica é representada como uma estreita faixa e deixa de ser, portanto, se comparada ao mapa 1, a maior planície do Brasil. Sim, correto. Se vocês forem ver, no mapa 1, então lá na década de 50, pela divisão de Absaber, a planície amazônica era a maior do Brasil. É só bater o olho aqui e ver. Depois, com o projeto Radam Brasil, com um maior conhecimento do relevo brasileiro, Jurandir-Ross mostra que a planície amazônica, na verdade, ela se concentra bem no curso do rio. Ao entorno tem mais a depressão, o Planalto. E a maior planície seria, então, a partir de agora, a planície costeira. Então, a planície costeira, ela é a maior do Brasil. Também tem outro tipo de planície, que é a planície do Pantanal. Mas a planície amazônica, ela deixa de ser a maior, justamente. Então, a 8 também está correta. Lembrem-se que a maior planície do Brasil é a planície costeira, tá? Que vem desde aqui do sul até o norte do Brasil. Do Oiapoque ao Chuí, que eles dizem, né? Que é do ponto extremo norte litorâneo até o ponto extremo sul litorâneo. 16. A análise mais detalhada das formações de relevo nos dois mapas permite concluir que algumas unidades que não existem no primeiro estão presentes no segundo. Sim, justamente pelo fato dele ser mais moderno e ter uma outra classificação, por exemplo, depressões. E 32. A Guerra do Contestado, de 1912 a 1916, ocorreu na área delimitada pela Planície Gaúcha, de acordo com o mapa 1. Então, aqui no mapa 1, a Planície Gaúcha é essa daqui, ó, né?
A Guerra do Contestado aconteceu aqui? Não. A Guerra do Contestado, vocês vão aprender história, ou já viram, não sei, ela aconteceu aqui entre Santa Catarina e Paraná. Então, é nessa área em cinza mais escuro, que é a área do Planalto Meridional. Não foi numa região de planície, foi numa região de Planalto, ok? Não tá aqui na planície gaúcha. Então, as alternativas corretas eram a 1, a 4, a 8 e a 16, totalizando 29. Enfim, questões da UFSC, lembrando que vocês não precisariam acertar todas para pontuar, né? Mas a somatória inteira, integral, seria 29. E agora, por último, hoje foi rápido, né? Tem essa questão aqui que traz essa classificação que eu vou perguntar para vocês, para ver se vocês entenderam de verdade. E ela fala um pouco sobre as divisões mesmo, pelo ponto de vista de um dos três autores, as divisões do relevo. Então, o mapa abaixo apresenta a atual proposta de identificação das macrounidades do relevo brasileiro, com 3 tipos de unidades geomorfológicas. Então, tem só um tipo de classificação que traz 3 tipos de unidades geomorfológicas, os outros 2 traziam só 2, que refletem suas gênesis. Os planaltos, as depressões e as planícies. Então, agora eu pergunto para vocês. Sem compromisso, gente, não precisa acertar. Vocês acham que esse mapa que está aqui, não vou perguntar pelo nome dos autores, que eu sei que é meio difícil. Ele é o mais. Ele é o primeiro que foi feito, o segundo ou o terceiro? Agora eu vou dizer qual que é o primeiro, segundo e terceiro. O primeiro é de Haroldo Azevedo, o segundo de Absaber e o terceiro do Jurandir. Vocês acham que esse é do Haroldo, Absaber ou Jurandir? Boa, isso mesmo, do Jurandir Ross. A Kelly colocou ele. Sim, ele é do Jurandir. Se vocês verem 3 tipos de unidade geomorfológica, só existe uma classificação que aponta 3 tipos, que é o do Jurandir Ross. Lembram que o Jurandir Ross foi o último geógrafo a fazer a classificação de relevo. Se utilizou do Radam Brasil, né, para fazer essa classificação. E quanto mais moderno, maior o número de unidades e de áreas geomorfológicas. Então, de início, a gente tinha 7 tipos de relevo no Brasil, lá com o Haroldo Azevedo. Depois a gente teve 10 tipos com o Absaber. E agora, com o Jurandir, a gente vai ter 28 tipos. O Radam foi um projeto que aconteceu lá na década de 70, 80. A Kali perguntou o que é o Radam. O Radam Brasil foi um projeto, enfim, uma iniciativa brasileira de se monitorar o Brasil, se monitorar não, de fazer, digamos, né, voos pelo Brasil com radar, por isso Radam. E a partir desse sobrevoo, né, nas terras brasileiras, foram feitas várias coisas, entre elas o cálculo da altimetria do Brasil, o cálculo da altura real dos terrenos. Então, antes, a maneira de se medir o relevo brasileiro, ela era mais rudimentar. E a partir do radar, ela é bem precisa. Então, a gente já sabe, existiam áreas que a gente acreditava que eram muito maiores, e a gente descobriu que eram menores aqui no Brasil, a partir do radar. Enfim, foi esse voo pelo terreno brasileiro, com o radar medindo as terras e fazendo outros tipos também de coisas, por exemplo, captação de imagens, monitoração. Então, foi isso. Espero que tenha ficado claro. Que bom, beleza. Qualquer coisa. Então, a partir desse mapa, a gente vai correlacionar as unidades geomorfológicas aos números correspondentes e depois assinalar a alternativa que contém a ordem correta. Eu coloquei isso aqui mais para apresentar vocês algumas áreas importantes do relevo brasileiro, porque ele traz aqui áreas bastante importantes. Eu vou comentar um pouquinho de cada uma e mostrar aqui no mapa onde elas estão. Então, por exemplo, ele pede para que eu mostre, para que eu numere qual que é a depressão sertaneja do São Francisco. A depressão sertaneja de São Francisco, acompanha aqui comigo, fica no número 19. Então, é essa área branca, bem no nordeste do Brasil.
É uma depressão, ou seja, ela está relativamente mais baixa aos terrenos do lado. E ela fica na área do Rio São Francisco. O Rio São Francisco é um rio do Brasil que ele é muito famoso porque é o único rio do sertão que não seca. Então, é o Grande Chico, eles chamam, né? Então, a depressão sertaneja, ou seja, do sertão nordestino, do Rio São Francisco, é essa área em branco. Por eliminatória, eu poderia já achar, porque, por exemplo, São Francisco eu sei que fica no Nordeste. Enfim, por esses nomes eu vou conseguindo me achar no mapa, mas já indico para vocês que é o número 19. Agora, próximo. Planaltos e Chapadas da Bacia do Parnaíba. Os Planaltos e Chapadas da Bacia do Parnaíba, só pelas questões aqui, poderia ser o número 2 ou o número 21. O número 21 está aqui e o número 2 está aqui. A Bacia do Parnaíba é a de número 2, essa que está em cima, por causa do Rio Parnaíba. Fica também nessa região nordeste do Brasil. Então, aqui é Planaltos e Chapadas da Bacia do Parnaíba. Não tem muito o que falar sobre isso. Bacia do Parnaíba é a bacia hidrográfica do Rio Parnaíba. Agora, o Planalto da Borborema, qual que é? É esse aqui, ó, de número 10, gente. Ele é muito importante. Ele é muito importante mesmo, porque o Planalto da Borborema é o grande responsável pela seca no Nordeste, digamos assim, né? São N fatores. Mas um dos principais é o Planalto da Borborema, porque ele faz o impedimento das chuvas vindas do litoral. Então, o sertão nordestino, ele é seco, digamos, ele é semiárido, porque ele existe a retenção dessas nuvens de umidade que vêm do litoral brasileiro. Elas chegam, encontram o Planalto da Borborema e impedem que a chuva passe para o lado da borda oeste. Então, o Planalto da Borborema é importante por isso, porque ele faz essa retenção de umidade e é o responsável pela seca, pelo sertão nordestino, pela caatinga nordestina. Agora, a próxima é a depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná. A depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná agora é a de número 21. É aquela que eu mostrei no início da aula para vocês, quando eles falavam na primeira questão da UDESC que existiam áreas aqui em Santa Catarina onde o terreno era abaixo do nível do mar. Não existe. Ou seja, depressão absoluta no Brasil não existe. Se tem depressão no Brasil, são relativas ao seu entorno, ou seja, são mais baixas do que o seu entorno. E aqui em Santa Catarina é justamente a periférica da borda leste do Bacia do Paraná. Por que da borda leste? A Bacia do Rio Paraná, ela fica aqui na região sul, tá? Bem aqui nos estados da região sul. E existe uma borda oeste, que fica aqui em contato com a Argentina, com o Paraguai, e a borda leste, que é essa que fica mais perto do litoral. Então, por isso que é da borda leste da Bacia do Paraná. E, por último, os planaltos residuais norte-amazônicos. Então, os planaltos residuais norte-amazônicos é esse aqui de número 5. Por eliminatória, a gente já veria. É esse aqui, não tem muito mais que comentar também sobre eles. A não ser que eles fazem parte do planalto das Guianas. Eles têm a primeira classificação de relevo tinha dois principais tipos de relevo no Brasil. O Planalto das Guianas, que é o que fica mais ao norte, ou seja, perto do país Guiana, né? Guiana Francesa e Guiana. E o Planalto brasileiro, que ficava ali abaixo do rio Amazonas, abaixo da bacia amazônica, que é o que compõe a maior parte do Planalto brasileiro. Mas tudo que fica ao norte do rio Amazonas, lá na região de fronteira com os países ali do norte da América do Sul, é Planalto das Guianas, ok? Então, o Planalto Residual Norte Amazônico, ele não é Planalto brasileiro, sim Planalto das Guianas, mas fica dentro do Brasil. Então, a alternativa correta seria a alternativa C, nessa ordem, 19, 2, 10, 21 e 5. É isso, gente. Então, só pedindo desculpa de novo, porque eu não disponibilizei material essa semana, sou louca. Eu acho que é porque começou o ensino remoto e aí eu fiquei completamente desnorteada, assim, tipo, não sei. Fiz tanta coisa essa semana que me distraí. Então, peço perdão, vou incluir o material e já incluo dentro do material um link para falar um pouquinho mais sobre geologia, porque eu não tinha incluído. A gente já teve aula de geologia, mas eu acho que é importante rever alguns conceitos, tá bom? Então, eu posto para vocês, e aí quem sentir que precisa voltar nesse assunto, reforçar uma coisa ou outra, só ver as videoaulas que eu selecionei, tá bom?
era isso por hoje. Então tá. Eu acho que estamos só em. Além do hit do Roger, estamos só entre mulheres. Então, beijo, meninas. Boa semana, bons estudos. E qualquer coisa, estou aqui, tá bom? Pois é, gente. Hoje foi rápido, rápido e rasteiro. E agora eu vou que eu vou comer sopa. Beijo.